O tema hoje é para a gente falar, né, dessa fase de vida, dessa fase inicial. Daí eu fiz essa proposta para a gente trazer esse tema aqui, juntando a opinião de uma mãe e um pai, que a gente possa, né, trazer um pouco da nossa experiência já de 2 filhos. Uma pergunta para você: você acha que o momento certo do casal pensar em ter filhos, né? É o momento que o pai está aberto também para existir essa parceria, já que para a mãe é mais instintivo a maternidade? Assim, por mais que a maternidade, a parte, digamos assim, a parte de criação, né, a parte de cuidados seja uma coisa instintiva para a mãe, eu sempre falo para o pessoal nas palestras, a educação de filhos ela não é instintiva para ninguém. Eu acredito que o melhor momento para você ter filhos deva ser um momento conversado entre vocês, que os dois estão dispostos a abrir mão de uma série de coisas em benefício da criação e educação de um filho. Eu falo aqui que a criação Sim, ela tem a ver com cuidado e a educação tem a ver com formação de caráter. sim, legal. Não, mas é isso mesmo. Assim, o que eu também falei de instinto, na verdade, é porque a mulher tem mais esse desejo de ter, Sim. né? Geralmente, não que é regra, mas geralmente a mulher talvez tenha que dar mais esse pontapé de querer e desejar logo ter os filhos. E às vezes o homem ele quer Isso. esperar mais, às vezes alguma condição. Mas eu concordo plenamente. Nesse início é um cuidado que precisa muito. Eu já comentei aqui, Rico, que a minha primeira filha teve, e eu achava que estava fazendo tudo certinho e depois descobri que não. Foi aí quando eu aprendi na prática que cólicas vai muito além de tirar lácteos, enfim, de outras coisas. E como que foi na realidade dos meninos aí, dos seus dois? A cólica é uma coisa assim muito louca no sentido de que o teu bebê está sentindo muita dor, ele chora de um jeito desesperado, que não é o jeito que ele chora para outras coisas, é perceptível o choro dele quando ele está chorando de dor. Você vai aprendendo a identificar o choro do seu filho. E, ou seja, você tem muita dificuldade nesse processo e, ao mesmo tempo, você não recebe, digamos assim, os bônus dos filhos, né? Você não recebe os sorrisos, você não recebe, né, os abraços, beijinhos, o afeto, porque a criança está se adaptando, ainda não fala. Até um mês ela não enxerga direito, nem vê, não reconhece você, não sorri, nem nada. A teoria, inclusive, a cólica, ela traz o nome de um choro inconsolável, né? Que se vê que a criança, ela não está num padrão dela que, com afeto, com amor, com carinho, ela reage acalmando, né? A gente precisa, inclusive, de outras manobras que são excelentes, que aí eu acho que o pai pode ajudar muito, porque a temperatura do corpo de um pai é maior do que a temperatura do corpo da mãe, né? Pelo próprio Hum, metabolismo masculino e feminino. Então, o calor do corpo do pai, ele pode ter ele vai entrar como um fator positivo para ajudar nesse controle, porque o calor, né, tudo que é morno, aquela bolsinha de semente que a gente põe na barriguinha do bebê, uma fraldinha morna ou um banho morno, que a gente sabe que são outras estratégias para amenizar a dor da cólica. Igualmente, a temperatura do corpo do pai também pode contribuir para esse alívio. E também tem pediatra que show. fala muito da anatomia, né? Vocês, homens, têm os ombros mais largos e vão conseguir, de certa forma, aconchegar melhor a criança. O que também é outro fator aí que, às vezes, até outra coisa que eu penso também, não é nem só a anatomia. Eu acho que vocês, homens, em alguns momentos, têm mais frieza, porque nós somos tomadas pela emoção. Se para Sim. vocês é difícil, imagina para uma mulher em pleno puerpério, que tudo a gente já quer chorar, aí o choro da Cheio de criança hormônios, né? já nos leva a não se sentir, às vezes, insuficientes ou incapazes né, de ajudar o seu filho naquele momento, porque acaba que a gente faz de tudo e não acalma, né? O normal não acalmaria. Então, a ajuda do homem, assim, eu vejo muito como fundamental no sentido de trazer para a mãe um certo descanso. E tem Uhum. todas essas questões, né, de temperatura, de anatomia e tudo mais. Mas eu acho que vocês conseguem também abraçar a criança de uma forma com um pouco mais de firmeza, muscular mesmo, se for pensar assim, força, óbvio, sem machucar a criança. Mas de lembrar que a criança se acalma muito como ela estava dentro do útero, né? Em um contexto em que ela estava ali bem presinha. Tanto é que aqueles charutos são muito Uhum. famosos para a criança dormir no começo, né? Que a Sim, gente show. empacota ela, para ela não ficar tendo aqueles espasmos e sustos. E nesse momento da cólica, eu acho que o pai ele consegue acalmar muito bem a criança, segurando ela no colo de uma forma que ela se sente mais como era no útero, já que a gente sabe que nos 3 primeiros meses, para a criança é uma grande adaptação, né? No pós-parto. Sim. E lembrar que a formação de gases ela é fisiológica, ela é esperada. Aham. Todo ser humano, enquanto vivo, ele tem que produzir gases, né? Faz parte da digestão.
do bebê não vai ser diferente. A questão que a gente vai querer através da alimentação da mãe é controlar essa formação de gases para que ela não seja excessiva e também para que não seja de uma composição, né? Porque por mais que não tenha estudos, não tenha consenso em relação à interferência da alimentação da mãe com as cólicas do bebê, a gente observa na prática, né? É muito evidente, se você perguntar para qualquer mãe, quando mudou a alimentação, ela tem, no mínimo, um alívio em relação às cólicas do bebê. Então, a gente melhorando a alimentação, a gente consegue favorecer com que essa digestão do bebê seja mais normal. E não seja, no caso, então, uma formação excessiva ao ponto de dar esse desconforto de dor da cólica em si. Porque a cólica vai ser isso, vai ser formação de gases que levam a uma dor no bebê, né? Os gases em si são um problema. Então, assim, eu sei que pais de primeira viagem, eu falo isso principalmente para vocês. Porque é difícil saber o que a criança tem. A gente não sabe nada. Não sabe se o choro é de sono, se o choro é de fome, nada, né? E o que eu aprendi muito agora com tantas mães colocando o meu protocolo em prática é que quando as crianças elas têm esse controle melhor da formação de gases em excesso, no caso, porque gases, como eu estou dizendo, sempre vai ter, as mães me falam o seguinte: Cíntia, depois que eu controlei as cólicas, a criança mama mais calma, dorme mais calma e o dia inteiro dela é mais previsível. Porque quando ela chora, eu já sei que não é o sono porque ela dormiu, eu já sei que não é a mamada porque ela mamou bem e sei que não é cólica, porque afinal de contas a gente está alinhado, né? Colocando as estratégias corretas para a criança não ter esse desconforto. Então fica muito mais palpável para a mãe entender que é um excesso de conversa, um ambiente muito agitado, muita luz, ou uma TV ligada, ou um estímulo artificial, que às vezes está induzindo aquela criança a ficar desconfortável chorando. Então eu descobri que essa mudança na alimentação da mãe e esse cuidado, né, em amamentar o bebê exclusivamente a partir dessa nutrição através do leite materno mais ajustada e mais saudável, uma vez que a mãe come melhor também, é saudável até para a rotina do bebê, até para você entender um bebê. Então, para os pais de primeira viagem, tem sido uma carta na manga ter esse domínio maior também, né? O conhecer o bebê. Entrem com a cabeça de que nada do que a mãe está pedindo ou está tentando nesse período é frescura. Não existe frescura, existe necessidade. E ela necessita. E ela necessita não é por ela necessita pelos filhos, pelo filho de vocês. E o filho é dos dois. Então, assim, tem que dar o apoio, tem que fazer, tem que fazer sua parte. E muitas vezes tem que fazer até a parte dela. Sim, no período do puerpério, eu acho que é um dos poucos períodos que eu não recomendo que seja 50-50. Tem que ser 80-20, digamos, nos afazeres em si. Na verdade é 50-50 porque amamentar consome muito da mulher, né? Mas assim, digo, dos afazeres, a maioria o homem tem que fazer para deixar a mulher livre para fazer bem aquilo que ela precisa fazer, né? Que só ela pode fazer e que é o crucial, né? Amamentar é o crucial para a criança, né? Para o desenvolvimento, para o crescimento, para tudo, né? Então, nada é frescura, nada é porque a mulher é chata, nada porque a nutricionista é implicante ou quer sacanear vocês, né? E assim, outra dica que eu dou, o pequeno detalhe, o pequeno pedido de uma mãe, acho que não é o momento de gerar essa disputa de argumento, Sim. ou quem está certo, quem está errado. É tanta exigência da mãe, é tanta responsabilidade nossa, a gente se cobra. Não vou nem falar o que os outros esperam, porque aí cada uma tem uma percepção. Mas a gente já se cobra muito. Então, assim, quando a mãe fizer um pedido para o pai, que seja ajudar nas compras, que seja ajudar no preparo dos alimentos, aceitar isso e abraçar realmente esse momento da mãe, que muitas vezes ela está pedindo uma ajuda, que por dentro dela ela pode estar sofrendo por não estar cuidando da casa como um todo, né? Porque mulher tem disso, a gente tem dificuldade em delegar e quando delega ainda sofre, porque queria estar fazendo de tudo mais um pouco. Só que quando a gente tem filho, isso se torna realmente assim impossível de ser feito, né? Cuidar de tantas outras coisas, seja a profissão, seja o próprio casamento, de ter tempo para os dois. Então, eu acho que assim, uma coisa que eu sempre falo é converse muito antes com o marido, ainda na gestação, por mais que você não saiba, mas às vezes você pode já ter em mente,
visitas. Eu sei que agora a gente está em tempos sem visitas, né? Mas é um exemplo do tipo, eu não quero todos os dias, ou então visitas numerosas, porque eu vou ficar preocupada. Uhum. Agora, vamos supor, as pessoas, né, querendo ou não, todo mundo vai começar a ter um novo contato, né? Agora que começa a reabrir comércio. E qualquer visita que uma mãe vai receber, ela vai tender a ficar muito tensa, penso eu, né? Uma mãe que agora está com um bebê pequeno e a gente já sabe que gestante e puérpera, né, lactante pós-parto, elas entraram no grupo de risco. Então, acho que assim, tem que estar muito alinhado entre marido e mulher, vários desses detalhes. Antes, dentro do possível, é legal conversar. Só que a coisa acontece no dia a dia mesmo, né? Então, assim, um pequeno pedido de um e do outro também, eu acho que vale a pena, não só o pedido da mãe, mas o pedido do pai. Eu acho que é hora de os dois se complementarem de forma muito harmônica, né? E não ficar batendo de frente quem vai ganhar e quem tem a razão, no caso. Então, todo esse esforço que a gente tem em dar mamar, em cuidar da rotina, se hidratar bem, comer bem, tentar prevenir as cólicas. Me perguntaram aí em relação às cólicas, o que fazer enquanto gestante. Gente, isso é muito importante, cuidar da saúde intestinal desde a gestação. O meu trabalho no Bebê Sem Cólica, eu cuido tanto da alimentação da mãe quanto do intestino. E é por isso que eu vejo que muita mãe chega para mim e fala assim, o Lofital não resolve. Tirei tudo da alimentação e não resolveu, e depois comigo consegue ter resultado. Por quê? Porque eu dou atenção, a devida atenção ao intestino da mãe, à saúde intestinal. Então, eu avalio desbiose, né, da microbiota, passo suplementação para isso. Então, assim, se é o caso de alguma gestante aí, ou então de alguma mãe que não conseguiu ter resultado com alguma outra orientação, até do pediatra, ou que recebeu de alguém, algum nutricionista, no link da minha bio tem esse meu produto, né? Que são os 10 passos do bebê sem cólicas. Para quem está passando por essa fase aí e que vocês, pais, consigam ajudar muito, porque é um desafio mudar a alimentação em pleno pós-parto, mas que é isso, cuidar do bebê é cuidar da família de vocês, né? E o pai reconhecer isso não só em atitudes, mas em palavras também, o reconhecimento de todo esse esforço. Os outros dois o que é importantíssimo, manter contato com os médicos. Eu acho que esse é um papel do pai, né? No começo da vida do bebê, ele precisa ir muito ao médico, precisa estar em contato, né, quase que diário com o médico, estar explicando as coisas. Então, eu acho que esse contato deve ser feito pelo pai, né? Porque é outra preocupação. Então, assim, até se tiver alguma notícia ruim, o pai pode suportar melhor essa notícia, ou Sim, deve suportar melhor essa notícia, né? Então, eu acho que o pai tem que estar em contato com os médicos, né? A gente falou de ir às compras, né? sim. E é isso.